Todo mundo tem um parente que já viajou para fora do Brasil. O Luiz e a Gleice fizeram isso, mas de um jeito um pouco mais ousado. Antes da volta ao mundo, a gente conhecia 22, de ir e voltar. 15 dias de férias, um mês. Vamos viajar, conhecer alguns países. Só que na volta ao mundo a gente conheceu mais 29, aí dá 52. Apesar de que teve assim. alguns que se repetiram, né? Saímos 16 de julho de 2017 e começamos o retorno no dia 16 de julho de 2018. Apesar de parecer loucura, o casal paraense precisou de um grande planejamento para realizar esse sonho. A gente tinha as cidades base, porque a gente estava viajando com um ticket, que é o ticket de volta ao mundo. Que você tem alguns países, você compra esse bilhete, aí tem as regras que você tem que cumprir. Alguns países que você tem que visitar, você tem que decidir o sentido que você vai rodar o mundo e quais cidades que você vai parar. A gente sempre economizou. Porque como a gente mora fora e nossos pais moram longe da gente já casou muito cedo. E então a gente não podia gastar muito. A gente sempre teve essa consciência que a gente não podia gastar. Então a gente sempre economizava, né, amor? Assim, a gente sempre guardava de 10, 15% do nosso salário. Sempre a gente guardava. Existem 193 países em todo o mundo. Mas na hora de uma viagem, qual escolher para visitar? Serem exóticos. E não muito explorados, né, amor? E também assim, no início sim, mas aí depois algumas coisas foram se encaixando, porque a gente vai conhecendo as pessoas pelo caminho e as pessoas vão dando outras dicas e amizades vão se formando e a gente combina de se encontrar em outro lugar, em outro país. E aí isso já vai levando a gente para outro país também que não estava previsto. Então a gente vai ouvindo e vai organizando dentro das possibilidades. Quem vê assim pode até pensar que a viagem foi como estar de férias, mas eles passaram por muitos perrengues. Ele tomou uma garrafinha de água que já estava aberta. Assim, eles usam garrafa para colocar água suja, que não é água tratada. Aí a gente estava com muita sede, ele tomou, aí ele ficou uma semana de cama. E aí ele desmaiando, agora eu vou desmaiar. E eu ligava pro seguro, ele falou, eu não tenho atendimento na Índia. E aí eu querendo falar com ele que ficava com toda a papelada, eu ligando pro seguro, tentando falar no hospital para ver se procurava um leito, ele ia desmaiar, eu dava uns tapas na cara dele, amor, pelo amor de Deus! E eu, aí eu rezava, esse foi o pior, assim, que eu comecei a chorar, eu ia pro banheiro, chorava pra ele não ver, aí eu voltava, rezava nele, ai, pelo amor de Deus, Jesus, rezava, esse foi o pior. A gente tinha 2 cartões de débito, aí um dela foi clonado, né, e sacaram muito dinheiro da conta, então a gente teve que resolver isso, ir na polícia e não sei o que, parará. Então foi E o cartão dele, a máquina comeu. E um outro... Aí o meu já tava bloqueado e a máquina comeu dele. Que legal! E aí depois, mais pra frente, em outro país, fui sacar dinheiro e o cartão, a máquina comeu meu cartão, né, engoliu. E a gente não tinha dinheiro nenhum. E isso tinha acabado de entrar em Israel. Moedas. Aí tinha umas moedas, E aí a gente estava no outro dia, a gente estava com um carro, mas não tinha como pagar pra comer, pra dormir, essas coisas. Só no cartão de crédito. E aí só que eles não tinha lugar que só aceitam. aceitava dinheiro, então a gente Querem tava Israel pensando, e vamos dormir no carro. Aí no outro dia, quando a gente entrou na Palestina, a gente entrou na Palestina também sem dinheiro, porque não tinha como sacar. E aí a gente queria comer, aí ela falou, a gente foi numa padaria e o cara... Então a gente acaba depois achando ajuda, né? Essas pessoas ajudam. Então ela pegou as moedas, e falou assim... Falei, me dá tudo isso aqui de pão. Aí ele falou, dá um pão. Aí eu falei, mas eu tô com fome. Aí ele falou assim, o que você quer comer? Eu falei, eu queria 3 pães desses, um suco, croissant de chocolate. Aí ele veio e deu tudo pra gente. Aí ele falou, então senta ali na mesa que eu vou levar tudo pra vocês. Aí trouxe tudo pra gente, de graça pra gente comer. E ficar mudando tanto de país também exigia a adaptação aos costumes e culturas de cada cidade. A toda hora é um sentimento diferente, é um cheiro diferente, são pessoas diferentes, é um costume diferente, o jeito de se vestir toda hora é diferente. Para muita gente, fazer a volta ao mundo uma vez já é o suficiente. Para eles, não.
Eu já tenho uma listinha da segunda assim. Eu só volta. queria uma, ela não queria, agora ela quer uma segunda. Aí já tenho uma lista dos outros países e do que a gente visitou que eu quero voltar, não, amor. E quando tiver filhos, contar pros A gente filhos, quer contar também pros netos. Levar, um dia a gente pensa também. É, uma coisa durante a viagem que a gente ficou meio que se lamentando, foi assim, poxa, por que a gente não teve um filho há 8, 9 anos atrás e agora nós estaríamos com um moleque, 2, sei lá, ou 3, não sei quantos, mas estariam viajando agora aqui com a gente, aproveitando esse momento. Seria também um outro formato de viagem, com certeza, por outros caminhos, mas que seria tão enriquecedor quanto, assim. E para quem quer pelo menos tentar fazer algo parecido, né? Os Éguas pelo Mundo dão algumas dicas para você. Antes de você comprar tudo, eu acho que você tem que ver para onde você vai. Uma coisa que fez até a gente mudar a data de viagem, antes dessa programação toda, foi a quantidade de vacinas que eu tive que tomar. Então, assim, a única coisa que atrapalha uma viagem é doença. Então, é muito bom você ir prevenido com a imunidade muito alta. Então, assim, ele tinha vacinas, carteirinhas desde criança. Eu não, eu tive que fazer vacinas, dose 1, dose 2, dose 3. Então, a gente teve que adiar a viagem 2, 3 meses, né? 2, 3 meses porque eu não tinha tomado todas as doses. Então, assim, antes de fazer a viagem, antes de programar a viagem de volta ao mundo, tomar todas as vacinas, deixar... Mas, uma dica muito importante é, quando você decidir por uma viagem como essa, uma viagem longa, procurar, né, um médico do viajante. Tem um médico, é o médico do viajante. Médico do viajante, que a gente também não sabia que existia. Não sabia que tinha. Antes, assim, uns 6 meses antes. E aí, quando você se decidir por ela, foi que a gente começou a perceber. Aí, agora falta isso, então vamos adiar. Falta mais isso, vamos adiar. Se você realmente não põe uma data fixa, você sempre fica adiando, porque sempre fica ali, você sempre fica na comodidade. Então, uma dica muito importante é defina uma data e persista nessa data, não mude. Tanto que quando a gente remarcou umas 3, 4 vezes, aí comecei a perceber, esse negócio não vai sair, esse negócio não vai... até quando o médico disse, ainda falta uma vacina para tomar. A gente falou, a gente vai tomar onde nós estivermos. Assim, faltando mas a gente não vai mudar a data. Falte qualquer coisa, a gente vai fazer durante a viagem. Porque senão a gente nunca sai. Sempre aparece uma nova coisa. E às vezes nem é por você, uma outra pessoa vem com uma outra demanda para você fazer alguma coisa e sempre... Então essa é uma dica muito importante, persistir nessa data. A outra é dica de passagem, por exemplo, que a gente... durante muito tempo eu usei Pode falar os aplicativos? Usava o Kayak, mas o Skyscanner depois começou a entrar mais na minha... com melhor opção. Tem uma opção muito importante no Skyscanner, é o quê? Por exemplo, eu quero ir para, sei lá, um exemplo de fora do país, tá? Eu quero ir para Jamaica. Então, você nunca coloca assim, eu nunca colocava assim Jamaica como destino. Eu colocava Jamaica como origem e deixava em aberto o destino. E aí o Skyscanner ele me traz várias opções, ele lista assim... Ele escaneia a internet buscando passagem barata. Ele mostra, ele faz da opção mais barata para mais cara, assim, ele vai fazendo, né? Então você analisa de onde é mais barato chegar na Jamaica. Então você vê lá, é mais barato chegar na Jamaica, a primeira opção saindo de Bogotá, digamos, na Colômbia. Saindo de Bogotá, sei lá, R$200, estou chutando aqui, dando, sei lá, R$200 saindo de Bogotá para Jamaica. E daqui para Jamaica, saindo do Brasil, seria R$2.000. Então seria muito mais barato pagar R$200 saindo de Bogotá para Jamaica e ver como chegar daqui para Bogotá. E muitas das vezes o que a gente usava era milhas.